Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vini de Oliveira, falando diretamente de Lisboa, a convite da galera da Go Business. Me convidaram para vir falar aqui sobre um assunto, uma pergunta muitíssimo interessante que fazem para todo lado aí, inclusive para mim nas minhas aulas, nos meus trabalhos por aí. Qual a diferença entre coaching, consultoria e mentoria? Antes de eu começar aqui, pessoal, quero te convidar a deixar a tua curtida aqui, segue o canal da Go Business, a galera está trabalhando forte aí para chegar aos primeiros 1000 seguidores aí, para destravar várias funções aqui no YouTube. Tenho certeza que os conteúdos que eles estão apresentando aqui são bastante interessantes, pode ajudar você, sua empresa, no seu desenvolvimento pessoal e profissional, beleza? Então, encaminha aí para os seus amigos, nos teus grupos de WhatsApp, enfim, Telegram, esse vídeo aí que eu tenho certeza que pode ajudar bastante pessoas. Então vamos lá. Existe hoje em dia no mercado 3 áreas que são muito próximas, mas tem várias peculiaridades que as diferenciam: coaching, consultoria e mentoria. Eu vou explicar cada uma aqui em parte e depois a gente vai fazer aí uma explicação mais aprofundada de como é que elas se funcionam, como é que você pode posicionar, como é que você pode agir na prática com essas áreas aí. Primeiramente, vamos falar sobre o coaching. O coaching, a palavra coaching vem do coach, que é aquele cara que conduz uma carruagem. Lembra daqueles filmes aí do século XVIII, século XIX, que a galera andava com carruagens, enfim. Em Londres, por exemplo, quando eu morei, a galera até hoje ainda tem passeios lá. Em Nova York também já vi carruagem. Enfim, aqui em Lisboa, por exemplo, tem um museu das carruagens. Não sei se você sabia disso aí. Pronto. Aquele cara que conduz uma carruagem, ele é chamado de coach. Então, a analogia é exatamente essa. O coach é o cara que tem uma experiência na condução, na orientação de pessoas no seu desenvolvimento pessoal. Então, o coach não tem nada a ver com psicologia. Isso também é uma diferença muito importante para fazer, que num outro vídeo eu posso falar sobre isso. Diferenças entre coach e psicologia, tá bom? Um ponto importante para você pensar aqui é o seguinte: o coach, ele trabalha em cima de ferramentas, em cima de planejamento, em cima de treinamentos, que você trabalha o desenvolvimento pessoal de alguém. E esse desenvolvimento pessoal pode ser levado, obviamente, para o ambiente profissional dessa pessoa. Então vamos supor, você está buscando mudar de carreira, você está buscando ajustar, progredir dentro de uma empresa, você está querendo mudar de área, por exemplo. Então você pode procurar um profissional de coaching. Então o profissional de coaching da área, né, ele faz com que o coach, o cara que ele está orientando, tá certo? Ele começa a fazer vários trabalhos com essa pessoa e não traz respostas. O coach não pode orientar ninguém, ele não pode dizer claramente, faça isso, faça aquilo. Isso é proibido, não pode. O coach, ele tem que fazer com que a pessoa desenvolva e encontre as respostas por ela mesma. Então ele não pode dizer assim: Vini, mude de área, vá ser agora jogador de futebol. Ele não pode fazer nunca isso. Ele tem que fazer com que eu faça as minhas reflexões e chegue à conclusão, sim ou não, de que eu tenho que sair da área de educação, por exemplo, e virar jogador de futebol. Mas quem vai chegar a essa conclusão sou eu, não é o coach que vai dizer sobre isso. Então, o coach é uma pessoa, um coach organizado, um cara profissionalizado, um cara que estudou, se preparou, ele tem conhecimento e também experiência para ajudar a pessoa a chegar até isso aí. Eu, particularmente, acho muito complicado uma pessoa que tem pouca formação profissional e, de repente, ela quer virar coach. Porque ela não tem trajetória, ela tem pouco conhecimento para fazer com que a pessoa desenvolva áreas. Agora, muitas pessoas pregam que existe um treinamento, o coach ele vai trabalhar em cima de ferramentas. Eu não concordo com esse ponto de vista, mas eu respeito e eu conheço várias pessoas que muitas vezes de repente terminam um 2º grau, fez uma formação de coaching e de repente começa a atuar no mercado. Respeito, eu não faria, eu tenho formação em coaching, mas eu não atuo dessa forma. Eu utilizo algumas ferramentas, algumas coisas no meu dia a dia de trabalho.
beleza? Então eu fiz aqui um resumo sobre o que é o coaching. Vamos agora falar sobre consultoria. Beleza. A consultoria, ela é um processo de análise de algo específico. Por exemplo, eu tenho uma empresa e estou com um problema na área financeira. Eu posso convidar um consultor com experiência, treinado, que tem habilidades na área de consultoria financeira para me ajudar a analisar problemas e situações específicas dentro do meu negócio e ajuda a resolver. Um ponto muito específico sobre a consultoria é que a consultoria tem que ter começo, meio e fim. Quando você vê uma empresa assim, que tem um cara que diz assim, eu sou consultor daquela empresa há 10 anos, é um posicionamento muitíssimo errado, porque o cara não é mais consultor, ele virou um colaborador daquela empresa, ele está querendo manter aquele dinheiro certo ali e está querendo seguir ali para sempre. Na realidade, uma consultoria, ela para ser uma consultoria bem feita, ela tem que ter um início, um meio e um fim. E como é que acontece isso? A partir de uma análise inicial, diagnósticos de pontos que precisam ser executados e um relatório, um projeto, ao final, apresentando à empresa ou à pessoa o que ela deve fazer, a partir de uma análise técnica. Então, isso é um ponto importante também. A consultoria, ela pode ser feita do ponto de vista pessoal também. Eu posso pedir para fazer uma consultoria do meu currículo, analisar a minha carreira, o meu direcionamento e propor melhorias. Eu posso convidar um consultor na área de recursos humanos para me prestar uma consultoria, por exemplo, do ponto de vista pessoal, para modificar minha carreira. Então, nesse aspecto aí, o coaching e a consultoria se assemelham muito. Então, pessoal, é muito importante você perceber que a consultoria, ela trabalha em cima de uma análise, um diagnóstico de coisas que devem ser realizadas e um relatório apresentando o que a empresa deve fazer, executar para melhorar aquilo ali. Se a empresa vai fazer ou não, é com ela. O consultor, ele pode até participar do processo de implementação daquelas melhorias ali, da estruturação, mas o ideal é que ele não esteja junto para ele não perder a percepção. Uma coisa que eu trabalho muito, que eu converso muito quando eu estou fazendo consultoria, e eu explico isso para as empresas que eu atuo, é que a consultoria, por que o consultor não pode ficar eternamente dentro da empresa? Porque ele perde a sensibilidade de ver os problemas, os erros que acontecem no dia a dia daquela empresa. Imagina o seguinte, você chega num ambiente, eu uso muito esse exemplo. Imagina que você chega num local e aí de repente você sente um cheiro ruim. Depois de um certo tempo, o seu cérebro assimila aquela informação do cheiro ruim e para te proteger, ele elimina aquela informação ali da sua frente. Por isso que você de repente fica desapercebido aquele cheiro ruim do ambiente. A mesma coisa acontece com a consultoria. Quando você é um consultor habilidoso, você tem muita experiência nessa área, quando você chega na empresa, rapidamente você percebe o que você tem que fazer, porque você é um cara treinado, você tem capacitações técnicas para analisar aquele ponto específico. Por isso que não pode ter, por exemplo, um consultor generalista que atua em todas as áreas. O consultor, ele trabalha em áreas específicas. Por exemplo, eu trabalho com consultoria de estratégia, consultoria de marketing digital, consultoria de modelo de negócio, consultoria de transformação digital. Então são pontos. Agora, se uma pessoa me convida, por exemplo, para realizar uma consultoria de logística, eu não entendo nada de logística. Eu não entendo nada na área financeira, eu não entendo nada na área contábil. Eu até conheço a área de recursos humanos, mas não me sinto preparado para dar uma consultoria na área de recursos humanos. Eu já dei aula em universidades para a área de recursos humanos. Certas áreas do marketing, por exemplo, eu não me sinto à vontade de dar uma consultoria. Por mais que eu conheça profundamente um assunto, mas eu não estou no dia a dia realizando aquilo, por exemplo. Então, são pontos que a gente precisa entender e procurar profissionais que são capacitados, treinados para fazer exatamente aquela área ali. Por isso que a consultoria ela é muito importante, porque ela tem que ter um começo, um meio e um fim. Uma análise, um diagnóstico e um projeto, um relatório do que deve ser executado. Beleza? Então aqui eu fiz uma explanação, uma explicação sobre o que é consultoria. Beleza?
Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês o que é mentoria. Mentoria é onde eu mais atuo hoje em dia, porque é exatamente onde eu consigo sentir muito mais impacto do que eu faço. Eu acabo nas minhas mentorias utilizando ferramentas do coaching e ferramentas de consultoria para fazer com que os meus mentorados eles atinjam uma performance maior. Um ponto muito importante da mentoria é que você tem que ter muita experiência, você tem que ter uma longa trajetória para mentorar alguém. Porque, na realidade, as pessoas estão exatamente buscando, pessoas ou empresas estão buscando exatamente um posicionamento de uma pessoa que tenha bastante experiência, que ajude a ela a encurtar os processos. Então, um mentor, ele é um cara que ele tem muito conhecimento em alguma área. O mentor é uma pessoa que realmente já tem uma trajetória muito longa em certas situações e a partir dali ele consegue ter uma contribuição, um posicionamento diferente junto das pessoas. É assim que funciona a mentoria, por exemplo. Um ponto que é muito importante você perceber sobre a mentoria é que também existe uma analogia, uma comparação muito com um tutor. Imagina que o tutor é aquele cara que fica ali muito próximo a você, te ajudando, dando orientações de como você conduzir. Mais uma vez, em nenhuma das situações você deve interferir claramente e dizer o que deve ser feito. A consultoria é que mais se aproxima disso. Mas quando eu estou atuando, por exemplo, como mentor, eu posso dizer o seguinte: olha, eu já passei por uma situação como essa, numa situação assim, 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 e naquele momento eu agi dessa forma. Aqui você pode analisar se você pode utilizar esse mesmo caminho ou não. Então eu trouxe a minha experiência. Por exemplo, eu já mentorei mais de 500 startups. Então o que acontece? Eu chego, utilizo essa experiência de conhecer tanto sobre modelagem de negócio, tanto que eu estou fazendo agora um doutorado sobre isso, então eu consigo orientar as pessoas nessa condução aí da mentoria. Então, as pessoas quando me procuram hoje em dia, me procuram muito mais com interesse de mentoria do que de consultoria ou de coaching. Não aconteceu até hoje de ninguém me procurar sobre coaching. Já conversamos muito sobre isso, utilizo ferramentas de coaching no dia a dia, mas eu não gosto de atuar nessa área. Onde eu me sinto muito mais à vontade, principalmente nos últimos 2 anos, é na mentoria. Por quê? As pessoas vinham muito me procurar exatamente por essa experiência internacional, experiência no ambiente de startups, experiência no marketing digital, experiência na execução de projetos. Então, por exemplo, agora eu estou dando uma consultoria aqui em Lisboa na implantação de uma startup, eu tenho vários mentorados e não tenho ninguém na área de coaching. Então, quando alguém procura um mentor, ele quer pegar aquela experiência que você tem, aquela longa experiência que você tem, para atuar numa situação pessoal ou profissional. Já a consultoria, ela faz uma análise, apresenta um diagnóstico e apresenta relatórios depois do que deve ser feito, e o coaching, ele faz com que você utilize aquelas informações, busca fortalecer, desenvolver aquela pessoa para que ela tome as decisões dela. Então, essas 3 áreas, coaching, consultoria e mentoria, elas acabam sendo muito parecidas em algumas situações, mas essas peculiaridades fazem com que você analise claramente qual o momento e o que você deseja de cada uma delas. O ideal é que você, ao contratar alguém, chamar para atuar na sua empresa ou para você esteja muito claro, e eu espero, por exemplo, que esse vídeo te ajude nisso. Muita gente me pergunta isso com muita frequência, como fazer isso. Então, o que eu posso te dizer é: analise direitinho, assista esse vídeo, se ficar com alguma dúvida, manda mensagem para a galera aqui da Go Business, pode mandar para mim também nas minhas redes sociais, tá certo? Mas eu espero que esse vídeo tenha esclarecido e te ajudado a entender qual a diferença entre coaching, consultoria e mentoria. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, dá uma curtida aqui. Se não gostou, também coloca aí, porque vai ajudar a galera da Go Business e a mim também a melhorar o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo, sigam aqui o canal, deixe seu comentário, que vai ajudar muito a galera da Go Business a desenvolver esse trabalho, esse projeto tão lindo em prol do empreendedorismo e da educação. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço, vamos em frente, fiquem com Deus aí e qualquer coisa, manda mensagem aí pra gente que a gente tá aqui para te ajudar. Valeu, galera. Tchau, tchau.